Queimaduras. Gente, as queimaduras ocorrem muito em regiões de cozinha, quem trabalha com cozinha, certo? Estudantes que trabalham com material químico, certo? Agricultores que entram em contato com animais que provocam queimaduras. E, afinal de contas, qualquer ambiente está sujeito a um incêndio, certo? Uns com mais riscos, outros com menos, e pode ocasionar queimaduras nos indivíduos, certo? Então, mas o que são queimaduras? São lesões produzidas nos tecidos pela ação de agentes físicos, calor ou frio. As pessoas imaginam que só o fogo queima. Gente, mas se uma pele entrar em contato direto com o frio em muito tempo, queima também. Eletricidade provoca queimaduras e radiação também. Pessoas que fazem radioterapia ficam com a pele queimada, dependendo da quantidade de seção e da quilovoltagem utilizada. Os químicos também provocam queimaduras, tem produtos corrosivos, certo? Ácidos ou bases fortes que geram queimaduras e biológicos que são os animais ou plantas, certo? Tem as lagartas de fogo, aí tem as plantas também que derramam leite, que produzem queimadura. A conduta, gente, para queimadura. Quando é agente químico, em primeiro lugar, se é um pó ou é um líquido, tira o excesso. É pó químico que gera queimadura, tira o excesso da pele e em seguida lavar a área queimada com bastante água, retirando a roupa se ainda contém alguma substância química, certo? Por que tirar o excesso? Porque se você tiver com excesso de produto químico na pele e jogar água, pode ser que espalhe esse produto químico e aumente a queimadura, certo? Queimadura térmica. Aplicar a compressa umedecida com água e soro fisiológico gerado, certo? Quando é fogo, gente, se você se deparar com uma pessoa que está em um local que pegou fogo e o acidentado está literalmente pegando fogo, as roupas pegando fogo, certo? A conduta é pegar um cobertor, abraçar o paciente. Para quê? Para abafar fogo. A conduta não é jogar água no paciente, é abafar o fogo, certo? Verificar se a respiração, batimento cardíaco e nível de consciência estão normais no paciente. Avaliar ou reduzir a dor e prevenir a infecção, certo? Como é que se previne a infecção numa situação dessa? Gente, queimadura é uma área exposta, certo? A pele fica exposta, certo? Então, o que é que acontece? Bactérias, fungos, vírus que estiverem próximo pode ter uma maior probabilidade de se instalarem nesse paciente. Então, vai proteger uma área queimada, certo? Utilize um pano limpo, certo? O paciente está na terra, retire o paciente da terra, certo? Porque pacientes grandes queimados têm um risco também de adquirir tétano, ok? Não romper as bolhas, certo? Queimaduras de segundo grau tem bolhas. Se houver bolhas grandes e o plasma dentro, ou seja, aquela água que fica dentro da bolha estiver amarelada, isso significa que isso contém um meio de cultura. O que é meio de cultura? Meio de cultura para bactérias, fungos, vírus, ok? Principalmente bactérias, ocasionando infecções. Então, somente nesses casos, perfurar a bolha, certo? Com a agulha. O melhor seria levar a um ambiente hospitalar, certo? Mas manter a pele fazendo curativos, certo? Para evitar a infecção. Não arrancar tecido se estiver aderido à pele queimada. Apenas resfrie com água limpa ou soro fisiológico, deixando-o no local. Certo? Muitas pessoas têm essa ideia de se tiver algum material aderido à pele, a roupa, por exemplo, arrancar antes de levar para o hospital. Deixe, certo, a roupa do corpo, chame o SAMU. Quando chegar no centro cirúrgico, certo, é que vai ser retirado do indivíduo. O que deve se fazer de imediato é tirar
adornos metálicos, esse tipo de coisa, porque a pele da pessoa pode inchar, certo? Demaciar, e aí depois ficar difícil retirar esse material do corpo do paciente. Não aplicar pomadas, líquidos, cremes ou outras substâncias nas queimaduras, certo? Deixa essa parte para o ambiente hospitalar. Não seria, então, primeiro socorro. Proteger o local com gás ou pano limpo, umedecido com soro fisiológico, certo? Por que você não pode colocar esse material seco? Porque senão isso adere à queimadura, certo? Provoca muita dor no local, certo? Prejudica a questão do ferimento do paciente. Se a área lesada for os pés ou as mãos, separá-los com rolos de gás e pano limpo umedecidos e, após isso, enfaixá-los. Oferecer água lentamente e com cuidado se a vítima estiver... Atenção! Só se a vítima estiver consciente e sentir muita sede, certo? Encaminhar para assistência qualificada, certo? Queimaduras possuem um risco de infecção muito grande. Esse paciente queimado deve ser encaminhado a um hospital. Gente, aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é queimadura de 2º grau, certo? Porque possui isso aqui que a gente chama de flectema, certo? Que é a famosa bolha, certo? Aqui também. Se tá nessa situação, tá limpinha, deixa. Não precisa estourar. Se tiver com líquido amarelo, você perceber foco de infecção, pode furar, mas não arranca a pele, certo? Deixa a pelezinha. Aqui, gente, é uma queimadura de 3º grau, já envolvendo ossos, certo? Do paciente, grande extensão. Nesses casos aqui, nessas regiões aqui, que o aprofundamento é muito grande, chamar imediatamente o SAMU. Outro tópico, gente, que temos aqui é a intoxicação. A intoxicação ou envenenamento ocorre quando o indivíduo entra em contato, aspira ou ingere, acidental ou não, substâncias tóxicas de natureza diversa, certo? Sinais e sintomas de uma intoxicação são hálito com odor estranho, modificação na coloração dos lábios e interior da boca, dependendo do tipo de substância. Pode ficar mais pálido ou mais avermelhado. Dor, sensação de queimação na boca, garganta ou estômago. Ou pode apresentar sonolência, confusão mental, torpor, certo? Que é um estado de certo desmaio, um sono pesado, você chama o paciente não acorda, ou outras alterações da consciência. Estado de coma alterado com períodos de alternado, certo? Com períodos de alucinações e delírios, lesões cutâneas, queimadura intensa com limites bem definidos ou bolhas, depressão da função respiratória, ou seja, piora a função respiratória, ou a pessoa fica com a respiração muito rápida, certo? Ou fica muito lenta, certo? Ou irregular. Diminuição ou retenção do fluxo urinário, certo? Nesses casos de intoxicação, a pessoa pode ficar sem urinar. Convulsões, distúrbios hemorrágicos, dependendo do material utilizado, queda da temperatura, permanecendo abaixo do normal. Gente, essa sintomatologia aqui são as que podem ser apresentadas mediante a intoxicação de vários produtos. Não é que uma pessoa vai ser intoxicada por um só produto e vai ter todos esses sintomas, certo? A pessoa pode ter só um desses sintomas, certo? Pode ter 2, mas isso não quer dizer que uma pessoa foi intoxicada, por exemplo, tomou soda cáustica e, enfim, ela teve todos esses sintomas. Cada material intoxicante tem sua sintomatologia, gera sua sintomatologia. A conduta, gente, é a eliminação imediata do tóxico, certo? E tratar os sintomas. Para se eliminar o tóxico, gente, nesses casos, percebeu intoxicação, percebeu que o paciente tomou alguma coisa, seja medicamento, material de limpeza, qualquer coisa que gera intoxicação, levar imediatamente para o hospital, certo?
não tem condições de levar, chama o SAMU para levar imediatamente para o hospital. Certo? Para quê? Para a eliminação imediata do tóxico. Ah, mas a pessoa ainda está consciente, tá bem. Tem produtos, tem alguns medicamentos que têm ação posterior, certo? Que demora uma determinada quantidade de tempo para agir. Então, percebeu que o paciente ingeriu substância em quantidade tóxica, levar imediatamente ao hospital, certo? E junto com o paciente, deve-se levar o recipiente original do produto tóxico para o médico. Da mesma forma, gente, também quando o paciente é picado por algum animal peçonhento, certo? Deve-se levar imediatamente ao hospital para tomar o soro antiofídico, ok? Em alguns casos, certo? Muitas pessoas levam o animal, certo? Morto, se possível, para os médicos saberem que soro utilizar. Ou visualizam o animal para saber identificar qual foi o tipo de animal que acometeu o paciente, certo? Para o médico saber que conduta tomar. A conduta da intoxicação por contato da pele é lavar abundantemente o local afetado com água corrente. No caso dos olhos serem afetados, lavar com água corrente durante 15 minutos, encaminhar a um oftalmologista, certo? Para saber se teve algum acometimento mais grave da visão. Intoxicação por inalação, remover a vítima para ar fresco, certo? E manter a função respiratória. Intoxicação por ingestão, realização de lavagem gástrica deve ser realizada em um hospital. Não induzir o vômito se a vítima, gente, estiver inconsciente, estiver convulsões, tiver ingerido substâncias corrosivas que possam causar queimaduras de mucosas, tiver ingerido um derivado de petróleo, querosene, gasolina. Sob via das dúvidas, gente, a intoxicação não induza vômito, certo? Porque é mais complicado você saber tudo isso. É mais fácil no ambiente hospitalar, certo? Leva o paciente para o hospital e a equipe de saúde vai tomar a conduta se vai induzir o vômito ou vai diretamente fazer a lavagem gástrica desse paciente que ingeriu essa substância, certo? Há casos no ambiente hospitalar que também somente no ambiente hospitalar é colocado um antagonista do produto que o paciente ingeriu, certo? Para evitar a intoxicação. Ou colocado dentro do paciente uma substância chamada carvão ativado, mas isso somente no ambiente hospitalar. Nos primeiros socorros, em um ambiente, por exemplo, mais caseiro ou ambiente escolar, não tem como fazer uso dessas substâncias, certo? Isso é exclusivo do ambiente hospitalar. Gente, desses que a gente falou, o mais grave mesmo é a ressuscitação cardiorrespiratória, certo? É quando a pessoa, enfim, tem uma parada cardiorrespiratória, que é um conjunto de medidas utilizadas no atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória. É essa ressuscitação, ok? Podemos definir parada cardíaca como sendo a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco. O coração da pessoa para de bater, que pode ser constatado pela falta de batimentos do acidentado. Você verifica o pulso e não tem, certo? Parada cardiorrespiratória, não tem pulso e não tem respiração. O pulso é verificado aqui na radial, você põe 2 dedos do lado do polegar do paciente aqui no pulso, certo? Se não estiver pulsando, você vai para o pulso carotídeo, certo? Que fica aqui na região do pescoço, certo? Próximo à garganta, certo? Se não verificou, sinal de que a pessoa não tem movimentos respiratórios, é sinal que a pessoa sofreu uma parada cardiorrespiratória. Isso é uma emergência. As causas: problema do próprio coração do paciente, oxigenação deficiente, obstrução das vias aéreas e doenças pulmonares, transporte inadequado de oxigênio, hemorragia grave, intoxicação por monóxido de carbono, certo? Ações de fatores externos sobre o coração, como drogas e descargas elétricas. Tudo isso pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória. A conduta, gente, imediatamente. Percebeu que o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, liga para o SAMU, peça ajuda, certo? E liga para o SAMU, certo? Que é o número 192. Enquanto o SAMU não chega, você vai iniciar a ressuscitação cardiorrespiratória, realizando no mínimo 100 compressões torácicas por minuto.
E como é que se realiza a compressão torácica? O paciente está deitado, você vai usar a base da mão, certo? Não essa questão dos dedos, mas a base da mão. Deixar os braços esticados, certo? Não pode fletir aqui a questão dos cotovelos. O que vai fletir é a coluna do paciente, que vai subir e descer. Mais ou menos uns 4 centímetros aqui no tórax do paciente, certo? Bem aqui no meio do tórax do paciente. Como realizar as compressões torácicas? Ajoelhe-se ao lado da vítima, como na figura mostrada anteriormente. Coloque a base de uma mão no centro do tórax da vítima. Coloque a base da outra mão em cima da primeira mão. Enlace os dedos com as duas mãos. Certifique-se que os seus ombros estão diretamente acima do centro do tórax da vítima, com os braços esticados. Exerça pressão de 4 a 5 centímetros diretamente para baixo. Cada vez que pressionar para baixo, deixe que o tórax se eleve totalmente. Isso permitirá que o sangue flua, certo? De volta ao coração. As suas mãos devem manter-se sempre em contato com o tórax, sem sair da posição inicial. Execute no mínimo 100 compressões por minuto. Isso é equivalente a pouco menos de 2 compressões por segundo. Essas foram as referências que utilizamos para produzir essa aula, certo? E muito obrigada.